Olá, alunos de língua portuguesa. Aqui é o professor Roberto. Tudo bem com vocês? É isso aí, pessoal. A partir de hoje, estamos iniciando agora vários vídeos sobre língua portuguesa e também, é claro, aulas particulares de português. Caso você tenha alguma dificuldade, seja numa prova de português, literatura, redação, ou queira aprender mais para futuras provas pela frente em concursos públicos, entre em contato comigo. Vamos falar sobre língua portuguesa de uma forma bem prática para que você consiga entender esses conteúdos que às vezes dão um certo nó, ok? Então, português com o professor Roberto, língua portuguesa. É isso aí, pessoal. Vamos lá, aqui eu coloquei meu contato já para vocês. Se interessando, você vai agendar aqui comigo um dia para que possamos assistir a aula através do Zoom Meeting. É uma plataforma em que nós estaremos aqui juntos aprendendo esta matéria que talvez gere uma certa complicação para você. Muito bem, pessoal. Então observem que nós vamos estudar língua portuguesa. Então, nada melhor do que falarmos sobre esse assunto, porque na hora de nós falarmos, nós não temos essa certa preocupação em escrever. E por muitas vezes acabamos aí cometendo algumas transgressões. E essas transgressões são aquelas mais cobradas nas provas. Bom, nessas nossas aulas nós vamos estudar tudo que você queira. Eu vou compartilhar aqui vários vídeos com vocês para que vocês possam cada vez mais ficar cientes sobre este nosso assunto. É claro que é importante também a sua aqui contribuição, compartilhando cada vez mais meus vídeos, dando likes, tá? Se inscrevendo nesse nosso canal, ok? Então observem que nós vamos estudar regras gramaticais, compreensão textual, literatura e redação com muita facilidade para que você entenda com praticidade. Ok, pessoal? É isso aí. Então vamos começar agora hoje com um simples assunto que às vezes muitas pessoas têm uma certa dificuldade. Vamos falar sobre este verbo aí, ó, o verbo haver. É um verbo complexo para muitos, porque embora ele não seja utilizado tanto na fala, as pessoas, quando o escrevem, cometem determinadas transgressões, colocando-o no plural e não sabendo ou esquecendo que este verbo é considerado impessoal, ou seja, é um verbo inflexível, que ele não varia, ele não vai para o plural. Então, conforme você está vendo aqui, na telinha, o verbo haver nos sentidos de existir, acontecer e ocorrer, é um verbo impessoal, ou seja, não possui sujeito e sempre empregado na terceira pessoa do singular, independentemente do tempo verbal. Então, aqui nós temos três exemplos, pessoal. Havia mais de 10 testemunhas do ocorrido. Observe que nós poderíamos falar haviam mais de 10 testemunhas. No entanto, se eu substituir esse verbo para existiam, que seria uma forma talvez mais objetiva, mais fácil de entender, ele teria de ir para o plural. Logo, a frase teria sujeito. Então, quando eu digo havia mais de 10 testemunhas do ocorrido, observem então que não tem sujeito na oração. Aqui há um sujeito inexistente, ou seja, é uma oração sem sujeito. Muito bem. Então, neste verbo desse sentido de existir, ele não varia, não vai para o plural. Outro exemplo: houve várias ocasiões para que ele se retratasse. Embora várias ocasiões esteja no plural, observem que houve deve permanecer no singular, pois é o verbo haver que estamos aqui falando, ok? Então, eu poderia dizer aconteceram várias ocasiões. Observem que variou, foi para o plural. Contudo, eu utilizei houve. Então, não podemos esquecer que em qualquer tempo verbal, seja no presente, passado ou futuro, este verbo haver estiver no sentido de ter, existir, acontecer, lembre-se de que ele não vai para o plural.
Ok, pessoal? Fiquem atentos a este detalhe, porque em muitas provas de concursos públicos, essa questão, esse conteúdo cai. Podem ter certeza disso, tá? E até mesmo na hora de nós montarmos a nossa redação, seja para uma prova de vestibular, para uma prova do Enem, então temos que ficar bem atentos. É um verbo complexo e que ele é analisado, muito bem analisado, justamente para que a banca tenha já esse interesse de encontrar o erro sobre tal verbo aqui mencionado. Bom, o último exemplo, como eu lhes falei, ele pode ser encontrado em qualquer tempo verbal. Aqui nós temos no futuro. Haverá 12 audiências nesta tarde. Eu poderia muito bem dizer: existirão 12 audiências, acontecerão 12 audiências, mas foi optado aqui por haverá 12 audiências. Portanto, o verbo haver fica no singular. Então, observe aí, para você não esquecer. Mais 3 frases que eu aqui coloquei, mais alguns exemplos que eu coloquei aqui para você. Observem que nós temos 4 frases. Existem dias que não te vejo. Há dias que não te vejo. Observem que agora eu fiz a substituição do verbo existir pelo verbo haver no presente do indicativo. Embaixo, tem dias que eu não te vejo. É uma linguagem informal, contudo, eu utilizei o verbo ter na terceira pessoa do plural, concordando com dias, ok? Já no quarto exemplo, faz dias que não te vejo, eu usei o verbo fazer, porque ele indica aqui impessoalidade também. É um verbo que nós falaremos mais à frente. O verbo fazer é muito semelhante ao verbo haver, pois é impessoal quando está no sentido temporal, ok? Então, faz dias que não te vejo. É muito normal nós ouvirmos pessoas dizendo: fazem dias que eu não te vejo. Mas, agora que você está assistindo aqui a minha aula, você sabe que não é mais correto falarmos isto. Então, vamos lá. Faz dias que eu não te vejo. Há dias que não te vejo. Ok, caros alunos? É isso aí, pessoal. Então, não podemos esquecer. O verbo haver é impessoal. Quando tem sentido de ter, existir, acontecer e ocorrer. Ok, gente? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa primeira aulinha de hoje, falando sobre o verbo haver. É muito importante que você saiba lidar com essas palavras que geram dúvidas. Nós vamos falar sobre tudo isso: concordância verbal, regência verbal, pontuação, crase, acentuação gráfica, entre outros elementos, entre outros conteúdos da língua portuguesa, literatura e redação. Só depende de você. O que você quiser assistir, é só você entrar em contato comigo, ok? Entre em contato aqui. Professor Roberto, olha aí, 98-214-8831. Me chama pelo Zap, tá bom, pessoal? As aulas são pela plataforma Zoom Meeting e eu estarei aqui à sua disposição para agendarmos essa aula ou estas aulas, né? Podemos fazer pacotes para que você entenda o português de forma completa e não tenha mais dúvidas e nem medo na hora de escrever ou fazer qualquer tipo de avaliação. Seja para ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, estaremos aqui com o intuito de fazer você decolar na língua portuguesa, no sentido figurado, é claro, mas não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, porque é muito importante para que esse canal cada vez mais cresça, cresça, cresça e atinja outras pessoas, principalmente aquelas que necessitam deste conteúdo tão importante que é a nossa língua. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Em breve teremos muitos outros vídeos, ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.